Pois bem, vamos abrir a palavra do Senhor. 10 horas e 15 minutos, 14 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Manhã de ceia do Senhor. Você que está pela internet, faça-nos uma visita. Venha conhecer a igreja presencial, comunidade cristã, missão evangélica. Venha partilhar do pão da comunhão e de graça da parte do Senhor. É com muita alegria e grande expectativa e responsabilidade eu quero abrir o texto bíblico nesta manhã em Romanos capítulo 3, versículo 9. O tema que vamos tratar, tirado do texto de hoje: depravação total. Salvação e vida transformada é inteiramente obra da graça. Vamos fazer a leitura apenas do versículo 9. Diz a palavra bendita do Senhor inspirada: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão aonde? Debaixo do pecado. Pastor Saião diz assim: é tudo farinha do mesmo saco. Está lá no Rota 66, que foi usado, inclusive a aplicação de hoje foi tirada, parte foi tirada de lá. Vamos fazer a nossa oração, vamos ouvir a voz de Deus. Que o Senhor Jesus possa inspirar e falar a cada coração nesta manhã. Pai, obrigado por esta hora. Estamos crescendo em graça e conhecimento. Nosso desejo é viver para o Teu inteiro agrado. Nosso desejo é honrar o chamado, é honrar esta grande vitória, vida que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. É produzir frutos dignos de arrependimento. Ó Senhor, sabemos que isso só é possível através da Tua graça. Isso só é possível através da ação do Espírito Santo na vida do Teu povo. E isso se dá por intermédio da vida de oração e da meditação na Tua palavra, porque ela é a verdade libertadora. Então, neste momento de privilégio e grande responsabilidade, eu quero diminuir, Senhor, para que Tu cresças, para que a glória seja dada ao Teu nome. Nós não adoramos os homens, nós não veneramos os homens. O nosso culto é cristocêntrico. Cristo está no centro do culto. O culto é para Cristo, a glória é para Cristo, o louvor é para Cristo. A expectativa é agradar a Cristo. E quando Cristo está no centro, todas as coisas são ajustadas. É o reino em primeiro lugar, as outras coisas acompanham. Fala ao coração dos teus filhos, alimenta-os, Pai, por favor. Que cada ovelhinha possa sair daqui hoje alimentada, fortalecida, feliz. Possa sair daqui alerta, Pai, louvado seja o Senhor. Possa sair animada, motivada, não por mensagens subliminares ou de filosofias coachianas humanas, mas pela verdade poderosa do Evangelho de Jesus. Esta é a minha oração, Pai, o Evangelho verdadeiro. E o Teu povo, Tua igreja seja abençoada. E a igreja de Jesus, povo de Deus, diga amém e amém. Muito obrigado, queridos irmãos, família na fé. Eu não sei vocês, mas eu sinto tremendamente a presença de Deus neste lugar. Deus seja louvado e engrandecido. Família querida, amada igreja, santos de Deus, ministros de uma nova aliança, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Teu corpo é templo do Espírito Santo e nele o Espírito se move diariamente. A questão que o apóstolo Paulo
está tratando nesse pano de fundo do final do capítulo 2 e 3, usando o recurso que era muito usado em seu tempo, chamado diátribe, que era quando o locutor, alguém que está falando, ele levanta um interlocutor imaginário, alguém que ele imagina que vai fazer determinadas perguntas, então ele faz as perguntas por ele e ele mesmo responde. Então Paulo usa esse recurso da diátribe para poder responder a questões relevantes do cristianismo, para que a igreja tivesse fundamentação e pudesse construir as bases da sua relação com Deus em bases sólidas, em bases de fato agradáveis diante do Senhor, porque o culto, a liturgia, a adoração, ela não nasce de qualquer coisa, ela não nasce da cultura simplesmente, meramente o que dá certo, ela vem do próprio Deus. É Deus que determina como quer ser adorado, é Deus que determina como deve ser louvado, é Deus que determina como a vida se dá, e a nossa vida é um constante altar de adoração, amado. A tua vida é um altar de adoração. Deus recebe o teu louvor 24 horas por dia. Por isso Jesus disse: haverá tempo que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor. Então, que esse poder do Espírito Santo e esta ação da verdade da palavra possa agir em nossas vidas e nós prestarmos um culto aprazível e suave ao Senhor Jesus. Olha, que Deus esteja recebendo o teu culto nesta manhã, que Ele esteja sentindo como aroma suave a tua vida diante do altar da graça de Deus. Então, a questão que Paulo está levantando nessa diátribe é uma questão prática, é uma questão vivencial da vida, sobre lei e sobre graça. Só abre um pouquinho, amado, para mim aqui, tá? Questão sobre lei e graça. Ou seja, o que é que verdadeiramente traz um estilo de vida agradável? O que é que verdadeiramente causa um estilo de vida agradável? Um estilo de vida ao Senhor, agradável ao Senhor, um estilo de vida santificado, de alguém, como Paulo disse, andando de modo digno à vocação que recebeste do Senhor. Como é bom, amados, recebermos o louvor da parte de Deus, ou seja, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, louvado seja o Senhor. Ou então, quando se apresenta um anjo, vai lá, Daniel, homem muito amado, Deus seja louvado. Você imagina o que é um anjo de Deus se colocar diante de você e dizer: você é muito amado por Deus, louvado seja o Senhor. Ou seja, isto é maravilhoso, obviamente. Então nós estamos caminhando pela palavra de Deus em busca desse entendimento prático. E Paulo diz: o que é que causa isto? O poder do Espírito Santo, é a graça de Deus na tua vida. Você está servindo, na linguagem de Pedro, na força que Deus supre a tua vida, ou é por intermédio das obras da lei? É por intermédio da religião institucionalizada que acabou tomando uma proporção acima do que deveria, que não era a vontade de Deus que assim o fosse. Então o que é que transforma a vida? É o Espírito Santo ou é a lei? É a graça de Deus ou é um conjunto de mandamentos humanos e religiosos e vazios? Então, os religiosos equivocadamente acusavam o evangelho pregado por Paulo de um evangelho antinomista. Esta palavra antinomista, ela é a junção de duas palavras. Anti quer dizer contra, e nomos quer dizer lei, ou seja, uma palavra contra a lei. O evangelho que você prega é contra a lei.
Porque Paulo estava dizendo que nós temos uma vida santificada, agradável ao Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, Deus seja louvado, através da graça e não através da lei. Então eles acusaram, é uma palavra antinomista, é contra a lei, mas esta expressão antinomista não é simplesmente dizer contra a lei nesse sentido, significava, o pensamento significava assim, pelo fato de uma pessoa estar debaixo desta graça que você prega, ô Paulo, você está dizendo então que ela não tem obrigação de viver ou de buscar viver a moralidade que a lei aponta. Era isso que Paulo era acusado. Já que você é contra a lei, então você está pregando uma palavra de libertinagem. Você está pregando uma palavra que as pessoas podem sair por aí sem agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, recusa esse rótulo. Isso é mentira, isso não é verdade. Veja em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Qual é a resposta? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? A minha pergunta é, quem está morto para o pecado aqui nesta igreja? Diga amém, amado. Nós fomos crucificados com Cristo, morremos para o mundo e renascemos em Cristo Jesus para Deus. Agora já não somos nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. Se Cristo vive na tua vida, amado, levante uma das tuas mãos e diga glória a Deus, amado. E diz o apóstolo Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória. Não é só uma questão de dons espirituais, é a questão de dar frutos para Deus. Eu quero dar frutos para Deus. Eu quero que a minha vida frutifique para a glória do seu nome. Eu quero ter a paz de Deus na minha vida. Eu quero ter santificação nas minhas obras. Eu quero que a voz das minhas atitudes sejam mais altas do que a voz da minha boca, para a glória do seu nome. E só quem pode, o que Paulo estava dizendo para aquele povo era assim, gente, será que vocês não entenderam? Anos e milhares de anos vocês não entendem que as obras da lei não vão conseguir produzir isso na tua vida? Somente o Espírito Santo de Deus é que pode transformar você de glória em glória. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer você parecer com Jesus Cristo, louvado seja. Então, em Cristo Jesus e pela graça de Deus, nós não somos antinomistas, nós não estamos contra a moralidade da lei, pelo contrário, é a graça de Deus que nos ajuda a viver a moralidade da lei. É a graça de Deus que nos ajuda a sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, que possamos dar uma boa resposta para a nossa sociedade, na criação da família, na educação, no nosso trabalho. Um crente no seu local de trabalho tem que ser produtivo, tem que ser uma pessoa boa, produtiva, tem que respeitar a autoridade, tem que dar satisfação aos seus patrões, tem que ser homem e mulher de Deus, tem que ser bênção onde você estiver, amado. Assim como José o foi, até dentro da prisão, a prisão foi abençoada por causa de José. Tudo que ele colocava a mão, o Senhor abençoava, porque o Senhor era com José. E José, amado, antes da lei, não era antinomista, pelo contrário, ele estava dizendo, meu Deus, eu quero viver para o teu inteiro agrado. Que o meu culto seja aceitável, Senhor, que a minha adoração seja aceitável diante do teu trono, que o Senhor possa aspirar o suave cheiro da minha vida, e louvado seja o nome do Senhor por isso. A minha pergunta é, Deus está se agradando da tua vida? Então diga para o teu irmão que está do seu lado, diga, Deus está se agradando da tua vida, meu irmão? Está? Sim, sim. Então diga sim, claro, amém, glória a Deus. Diga, eis-me aqui, Senhor, usa-me, meu Pai. Vamos lá, olha aqui para o telão da igreja, Romanos capítulo 13, diz a palavra do Senhor, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o quê? O amor, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros,
Pois quem ama o próximo tem feito o quê? Cumprido a lei. Você está lendo? Leia comigo, por favor. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir ao Senhor. Que esta palavra possa trazer diferença para a tua vida, amado. E aí ele diz no versículo 9: pois isto, não adultério. Aqui são é o decálogo. Aqui são os 10 mandamentos. Paulo vai dizer, vai responder aqueles judeus: olha, eu não sou antinomista, pelo contrário. Eu estou lhe mostrando que a graça de Deus vai levar você a cumprir o que vocês estão tentando da forma errada. E então Paulo vai lá, pega o decálogo, as 10 palavras de Deus: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai cumprir a lei e os profetas, amado. Você vai cumprir o que a lei queria fazer e não conseguia. Pela obra do amor em Cristo Jesus e pela obra do Espírito Santo, debaixo da graça de Deus, eu recebo na minha vida e eu declaro na tua vida que você seja um ser humano melhor, que você seja uma pessoa produtiva nesta terra. Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim do Éden, colocou para cuidar e para guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Para cultivar. Nós temos que cultivar tudo que Deus coloca em nossa mão. Olha, eu fiquei feliz hoje por uma coisa tão boba e tão simples, mas fiquei muito feliz. Cheguei na igreja, a irmã Marilene disse: pastor, está usando um sapato novo. Louvado seja o Senhor. Sabe por que ela reparou isso? Porque os meus sapatos aqui, você sabe, tem 2, 3, 4, 5 anos de uso. Mas significa o quê? Seu pastor tem cuidado por tudo aquilo que ele tem. Eu cultivo as coisas que eu tenho. Terno lá de 20 anos, amado. Quando eu emagrecer de novo, vou usar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós cuidamos das coisas que Deus coloca em nossas mãos. Nós não podemos, amado, entra na casa do crente. Olha, pastor não vai para a casa de ninguém para ficar vendo poeira na casa de ninguém. Não tenha vergonha disso, não. Mas às vezes você entra, amado. Olha, até uma vez eu entrei na casa de uma senhora, eu pensei que fosse um rato do meio do chão ali. Aquela senhora tinha um desvio psicológico, eu não sei qual é o nome dessa doença, mas ela leva lixo da rua para dentro de casa. Acumuladora. Então, e ela ia acumulando, irmão. Lixo, ia Coca-Cola para um lado, Guaraná Sprite para o outro, pipoca do cinema para lá, irmão, meia para um lado. Eu andava assim, falei, gente, vai sair um rato daqui qualquer hora dessa. Misericórdia, vou pisar numa ratazana. Deus seja, olha, eu vou de amado, a casa de um crente tem que ser para o louvor do nosso Deus. Procura limpar, deixar tudo direitinho, não deixa, sabe, tudo assim. O carro de um cristão tem que ser bem cuidado. Às vezes o cara nem lava o carro, gente, 3 meses sem lavar o carro. Você encosta no carro, fica com medo de sair dali sujo, amado. Aí eu vou lá e escrevo assim: Deus é fiel. Não, pastor, você quer para evangelizar, você não sabe de nada. Deus é fiel. Louvado seja o Senhor. Então, amado, cuide das coisas que Deus tem. Isso é prática do amor. Se você pratica a palavra de Deus, se você vive os mandamentos do Senhor no amor de Cristo, meu amado, você vai ser uma bênção nesta sociedade, amado. Você sabe que nós, como igreja, fazemos a diferença na vida das pessoas também na ausência. Gente, aquela igreja estava aqui, se mudou, foi para outro bairro. Que triste, agora a rua vai ficar tão chata sem aquela igreja. Aquela igreja era uma bênção para nós. Que você seja uma bênção para a tua vizinhança, uma bênção para o teu local de trabalho. Quando as pessoas disserem, está chegando crente na empresa, está chegando um abençoado do Senhor, está chegando alguém que traz a alegria de Jesus, traz alguém que traz a confiança no Deus que ele serve, ao ponto que as pessoas vão dizer, eu quero esse Jesus para a minha vida também. Você não é antinomista, você é um pregador da palavra de Deus. Através da tua vida as pessoas vão dizer, eu quero esse Jesus para a minha vida.
Então, os legalistas não conseguiam entender que quando a graça de Deus é apreendida na vida, é compreendida nas obras, é assimilada nos teus passos de vida, a graça de Deus estimula a pessoa a viver cada vez de forma mais santificada, cada vez de forma mais pura. Amado, uma pessoa que entende o valor da graça, é graça para nós, mas não foi de graça, custou o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue precioso do Cordeiro de Deus estava sendo derramado, vertido naquela cruz. Ele tomou sobre ele o peso, a doença, a morte, a condenação e o pecado. Ele disse: tudo está consumado. Profeta Isaías, no capítulo 53, que alguns judeus dizem que é o capítulo proibido, sabia? Alguns judeus não permitem que outros leiam, porque já fizeram experiência. Judeus messiânicos pegam um texto, colocam em hebraico, e mostram para as pessoas que o texto de Isaías é hebraico, mas vai lá, se apresenta como um cristão. Então a pessoa pensa que vai ler grego, porque cristianismo mais para o Novo Testamento, e dá para a pessoa sem a referência bíblica, e ela começa a ler, e quando a pessoa lê tudo, aí pergunta: você leu o quê? Normalmente eu li alguma coisa aí do teu evangelho, alguma coisa aí do teu Jesus. E diz: não, senhor, você acabou de ler o profeta Isaías. Tá na lei, tá lá? Tá, porque, amado, só falta escrever ali Yeshua HaMashiach naquele texto, só falta escrever isso. E ele diz que a aparência de Jesus era sem formosura nenhuma. Por quê? Porque ele estava fustigado, maltratado, humilhado naquela cruz, mas ele fez isso por causa de mim e de você, amado. Nós recebemos por graça, mas não foi de graça esta obra. Vamos louvar ao Senhor Jesus, vamos dar a Ele glória. Aleluia! Então, quando esta graça chega à nossa vida, amado, ela purifica, ela santifica, ela transforma a vida da pessoa. Efésios capítulo 4, 22 a 25, diz assim: no sentido de que, quanto à vida antiga, ao modo de viver antigo, o trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão e procedentes da onde, amado? Procedentes da verdade da palavra. Se a tua vida proceder desta palavra, meu amado, o velho homem vai ficar para trás, amado. Mortificados, feitos do corpo. Pastor, eu luto todos os dias. Todos nós lutamos. A carne não se converte, amado, mas haverá espírito de renovação no teu entendimento e na tua vida, de maneira, amado, que as obras da vida velha hão de ser, em nome de Jesus, totalmente mortificadas, para que você viva para a glória do seu nome, viva de modo agradável ao Senhor. Então, a epístola aos Romanos anuncia a salvação pela graça, a transformação pela graça. A obra de Deus é pela graça. Diga, é pela graça. Não é pela lei, é pela graça. É pela graça, salvação, mediante a fé na pessoa, vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E a epístola começa por mostrar a nossa pecaminosidade. Isso aqui, inclusive, é tese para os missiólogos. Forma de evangelização. Não é só chegar para um ímpio e dizer: Jesus te ama. O modelo de Romanos, Paulo começa mostrando a pecaminosidade humana. Nós precisamos ter consciência do nosso pecado, da nossa falha, porque quem não sabe que tem pecado, não sabe que precisa de um Salvador. Quem não tem consciência do pecado, não terá arrependimento do mesmo. E Deus só age num coração arrependido. Deus só age num coração contrito. Então, graças a Deus, amados, que Ele nos resgatou e nos tirou do pecado e da lama. Nós estávamos perdidos e desgarrados,
incapazes de agradar a Deus, não tínhamos condição de autojustificação mediante as nossas obras, mediante as nossas próprias religiões, mediante o nosso Deus pessoal. Você sabe aquele Deus que não te disciplina, aquele Deus que só bate nas tuas costas e diz: está tudo bem? Foi você que criou esse bezerro de ouro. Ele não é Deus. Porque o Deus a quem eu creio e sirvo está na palavra. Ele me disciplina, corrige, e se for necessário Ele vai me açoitar, porque Ele me ama. Se você quer este Deus da Bíblia, levanta a tua mão e diga amém. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia esse. Então, amado, inclusive não é a moralidade. Paulo está batendo na religião da moralidade. Ele bate isso no capítulo 2. Vocês que se valem da lei, porque ao mesmo tempo que acusavam Paulo de antinomista, de não cumprir a moralidade da lei, eram hipócritas, porque eles mesmos não cumpriam. Porque pensavam que por ser povo de Deus e terem a circuncisão no prepúcio, poderiam julgar as pessoas e eles mesmos não precisavam viver aquilo. Então Paulo falou: hipócritas, a religião de vocês é vazia. E Paulo vai lá e bate nos principais sinais deles: a lei, a Torá e a circuncisão. E Paulo vem mostrar que o estado espiritual do homem sem Cristo é morto em pecados e delitos. Só Deus pode dar vida dentre os mortos. Só Deus pode tirar alguém do túmulo espiritual. Só Deus pode fazer com que a boca profética da pregação do Evangelho dê vida ao vale dos ossos secos. Ouvi, ó vale de ossos secos. Não adianta eu trazer teologia Kerr, não adianta eu trazer teologia coaching, não adianta eu trazer teologia filosófica. Nada disso vai dar vida. A única coisa que pode dar vida para o vale de ossos secos é a graça de Deus, é o Evangelho de Jesus. Só Ele, portanto, é digno de glória. Só Ele é digno de louvor, porque só Ele pode circuncidar o nosso coração, dando-nos novamente e novo coração e transformar a nossa vida. Amado, que a nossa vida seja diariamente transformada em mais semelhança do Senhor. Que nós possamos olhar e dizer: Senhor, faz em mim a Tua vontade, cumpre em mim o Teu querer, vê se há em mim um caminho impuro, vê se há em mim um caminho que não Te agrada. Lava-me, Senhor, o meu coração, porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 25, diz a palavra: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em quê? Em circuncisão. Ou seja, você não tem aliança nenhuma com Deus. Não tem aliança, não é verdadeiro isso. Versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, quem tem um sobrenome judeu. Não é. Nem é circuncisão a que só é somente na carne. Não. Porque judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é aquela que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Você recebe esse louvor da parte de Deus. Amado, eu postei hoje uma frase de Billy Graham. Às vezes você está tentando fazer a vontade de Deus, e é difícil, as coisas são difíceis, mas como é bom você saber que Deus está olhando para você e vê você tentando fazer a vontade dEle. Amado, que Deus olhe para o teu coração e diga: meu filho, você tem louvor da minha parte, porque eu estou operando na tua vida. Você vai vencer esse pecado. Diga: eu recebo esta palavra. Você vai vencer esta fraqueza, você vai vencer esse espírito de intimidação, você vai vencer esse espírito de medo, você vai vencer essa ansiedade grande que às vezes revela ali uma falta de confiança em Deus. Você vai vencer esse síndrome de pensamento acelerado que se preocupa 82% a mais do que deveria das coisas que vão vir no amanhã. O amanhã a Deus pertence, Deus já está lá, amado. Deus está no controle da tua vida.
vida, Deus está no controle da tua história, Deus está no controle da tua família, Deus está no controle dos teus passos. Então, amado, louve o nome de Jesus, entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor, confia no Senhor, e o mais o Senhor vai fazer na tua vida, amado. Este é o Deus que Paulo prega. Por isso ele está dizendo: você confia em mim? Confio. Então abandona a lei, viva pela graça. Confia na ação do Espírito Santo. Amado, eu amo o Espírito Santo de Deus, eu confio no Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus é soberano e muito melhor do que eu, muito mais inteligente do que eu, muito mais capaz do que eu. Então, antes de eu fazer qualquer coisa na minha vida, eu pergunto ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, a minha vida. Toca, Espírito Santo, no meu coração. Espírito Santo, ilumina a minha mente, o meu entendimento, aquilo que eu não compreendo. Espírito Santo, dê-me a capacidade de ter domínio próprio diante das coisas, Pai, que eu não posso mudar, porque Tu tens todo o poder e toda a autoridade. Então, o pecado distorceu todos os aspectos daquilo que significa o ser humano. Quando o pecado entrou no mundo, todos os aspectos da nossa humanidade foram distorcidos. É como um canal, aquela televisão antiga, não era Full HD, 4K, não sei quantos K, aquela antiga que você tinha que bater para ela voltar a funcionar, cheio de chuvisco, botava bombril na antena, essa coisa toda. É o pecado. É o pecado. É a televisão com a imagem atrapalhada. O pecado fez isso em todos os aspectos da nossa vida. Em resumo, o pecado trouxe o que os pais da igreja chamam de depravação total à raça humana. Depravação total não quer dizer que todos sejam prostitutos, que todos sejam assassinos. Pastor, então quer dizer que eu vou dar um presente para minha esposa, ou o filho vai dar um beijo na sua mãe, uma coisa linda dessa, isso é depravação total? Não, não é essa a ideia. A ideia é que todos os aspectos da nossa humanidade foram atingidos pela depravação total. Foram tomados, ou seja, nada do que você faça vai agradar a Deus ao ponto de conceder justificação para você. Não há nenhuma obra que o ser humano possa fazer com que chegue diante do Pai e diga: está aqui a minha obra, abra a porta que eu quero entrar no céu. É impossível. Então a depravação total é isto. O pecado distorceu o efeito, inclusive, da santa lei de Deus na vida do ser humano. De modo que a santa lei de Deus, por ter sido distorcido pela presença do pecado em nós, ao invés de nos levar a viver de modo agradável diante do Senhor, esta santa lei de Deus, na forma como era apresentada na lei, ela age como um acelerador para que o homem desobedeça. Ela incita a carne a rejeitar os mandamentos divinos. Pela lei eu tive o pleno conhecimento do pecado. Então, amado, todos os aspectos da nossa humanidade estão distorcidos em algum grau, está contaminado. O pecado trouxe a depravação total. Então Paulo está fazendo a declaração clássica do significado desta doutrina, comprado pelos grandes pais da igreja, Agostinho, Lutero, Calvino e tantos outros mais, dos quais nós somos adeptos dessa doutrina. Somos pastores, somos igreja reformada e cremos na palavra reformada. Cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, ele nos dá, e nós vamos ver isso, a convicção de que em todos os aspectos da vida, o ser humano sofre o impacto do pecado. Ele disse: você é judeu? Legal. E você é grego? Legal. Vocês dois estão debaixo do pecado. Todos estão encerrados debaixo do pecado. Então veja que contaminou, por exemplo, a nossa mente. Capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Amado, uma pessoa que não tem Jesus, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como é que uma pessoa sem ter Jesus, ela poderia usar livre-arbítrio para por si só dizer, eu quero Deus? Impossível. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A obra é o contrário, não foi você que marcou o encontro com Deus, foi Deus que marcou o encontro contigo. Não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que parou 99 ovelhas e disse, opa, deixa eu lá em busca da ovelha perdida, vem cá. E às vezes a ovelha é inquieta, às vezes a ovelha bate no pastor. Você já viu a ovelha que dá cabeçada no pastor? Tem várias ovelhas assim, irrequietas, e aí lá vai o pastor, vem cá, ovelhinha, você está perdida nesse mundo, volta para o rebanho. Amado, o Espírito Santo convenceu-nos do pecado, do juízo e da justiça. Graças a Deus que aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia final. Você confia no Espírito Santo? Você confia na fidelidade de Deus? Você confia na soberania de Deus? Amado, Deus está agindo na tua vida. Que a tua mente seja iluminada pela palavra. Que a tua mente seja cativa à obediência de Cristo Jesus. Que a tua mente seja a própria mente de Cristo Jesus nessa terra. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o Deus da paz, Shalom Adonai, será convosco, amado. Eu declaro esta paz na tua mente nesta hora, amado. Que a tua paz, a paz de Cristo, exceda todo o teu entendimento nesta hora, amado. Você sabe aquele refrigério do gelol? Quando o físico está lá, você joga um gelolzinho, que o gelol do refrigério da paz do Senhor guarda a tua mente nesta hora. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. Você quer ouvir a palavra de Deus? Então vamos lá abrir o versículo 12. Também o pecado atingiu as nossas ações, diz a palavra de Deus. Todos se extraviaram, todos. A uma se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. Você quer? Mas pastor, pera aí, eu sou mais eu. Coitado. Não há nenhum sequer que faça o bem diante dos olhos de Deus? Amado, é pela graça. Diga, é pela graça, é pela graça. Então o pecado atingiu a mente, o pecado atingiu as ações, o pecado atingiu as nossas palavras. Versículos 13 e 14. A garganta deles é o quê? Como tem gente que gosta de usar o sepulcro da garganta. Eu não sei, mas parece um problema terrível, amado. Sepulcro da garganta aberta, olha lá, aquele mau cheiro. Aí ele diz ainda, com a língua urdem o quê? Engano, veneno de víbora, de serpente, está aonde? Nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de quê? Maldição e de amargura. Isto é a depravação total. Amado, que a tua boca não saia dela nenhuma palavra torpe, unicamente a que for boa para edificação. Pastor, mas minha língua está coçando para falar mal daquele irmão. Morde a língua, irmão. Pega ali aquele lacre, irmão Júnior, final do culto, irmão, deixa um lacre, aquele lacre que a gente usou para faixa, deixa o lacre ali. Se tiver algum irmão, alguma irmã com desejo de falar mal, dá o lacre para ele. Não, deixa que ele mesmo amarra. Amarra, aí está amarrado, amado. Amarra lá. Para não fazer isso, amado. Porque a pior coisa é a língua que urge engano. Pastor, o problema não está comigo, está com o meu vizinho. Leva um lacre para ele dar de presente. Aqui, meu irmão, um lacre de presente para você prender a sua língua. Amado, eu vou lhe dizer que Jesus disse: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Tudo que você está dizendo está sendo anotado diante de Deus. Nós fomos salvos pela graça e não haverá condenação para ir para o inferno. Mas todos aqueles que forem para o inferno serão, pior ainda, condenados pelas palavras, e poderá ser que percamos muito dos galardões que deveríamos de ter por causa de palavras torpes. Então eu declaro que a tua boca seja santificada.
O pecado atingiu os nossos relacionamentos, versículos 15 a 17. E assim, são os seus pés velozes para quê? Derramar sangue. Olha o acelerador aí, o pé no acelerador. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o quê? O caminho da paz. Olha, amado, eu recebo que a nossa vida seja de paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que você tenha paz nos seus relacionamentos. Às vezes a pessoa briga com o açougueiro, briga com o padeiro, briga com o mecânico, briga com o espelho, briga com o cachorro, briga com o periquito, briga com o papagaio, briga com a rolinha que está cantando lá fora, briga com todo mundo, amado. Aí depois chega na igreja e diz, aleluia. Ah, Deus, o Senhor é maravilhoso. Aí Deus diz, cara de pau. Esse daí tem óleo de peroba na vida. Dá óleo de peroba também. Não, ninguém precisa de óleo de peroba aqui na igreja. Nós somos santos e seguimos a paz com o Senhor, amado. Siga a paz, amado. Siga a paz. Busque a paz com todos. Busque. Então, inclusive, as nossas atitudes com relação a Deus também foram atingidas. Versículo 18. Olha lá. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você sabe por que esse pastor aí sabe coisas e às vezes fala coisa que ninguém falou para ele? Porque ele é muito esperto, ele tem curso de PhD de Haggai, ele sabe o Haggai falou para ele, ou então ele fica lá matutando, então ele descobre as coisas. Não há temor de Deus. Amado, eu creio que o Espírito Santo fala. Eu creio que o Espírito Santo fala. E que o Espírito Santo possa falar ao meu coração e ao teu coração. Você que tem andado ansioso, preocupado, você que tem andado amedrontado, você que tem andado aí ouvindo as vozes do mundo, você que tem andado aí com medo de tiro de um lado, bala do outro e tanta coisa caótica que a gente vive no Rio de Janeiro. Amado, que o Espírito Santo fale ao teu coração e a paz de Cristo guarde a tua vida. Você crê que o Espírito Santo age? Você crê que o Espírito Santo fala aos nossos corações? Então receba aí, amado, essa paz de Deus, esta luz do Senhor na sua vida. Então não é difícil perceber que em todas as religiões do mundo e no pensamento do senso comum da humanidade, as pessoas acreditam na bondade humana no sentido de quê? No sentido de que pelo seu próprio esforço, independentemente a Deus, ela possa pouco a pouco gerar a sua própria salvação e se aproximar de Deus. Amado, fazer coisas boas, é claro que a gente faz, muitas, milhares, mas a nossa bondade não seria capaz de abrir a porta do céu. Nós fomos contaminados, o pecado está presente. É pela graça de Deus que a cruz fez esse caminho. Então Jesus disse, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão... Existe outro caminho? A moralidade é um caminho? A tua bondade é um caminho? O fato de você ser vascaíno é um caminho? Bom, você está aprendendo a sofrer, mas ir para o céu, irmão. Vamos abrir os sãos vascaínos aqui da igreja. Efésios capítulo 2, diz lá, olha lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Do original, aqui é grego, mas do hebraico tem a palavra linda, hesed. Hesed é útero, é na misericórdia de Deus que Ele formou a nossa vida. Por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos. Olha lá, estava morto lá, mortinho. Mortinho não tem fome, mortinho não sente cheiro, mortinho não tem vontade, mortinho não pode escolher Jesus sim ou não, eu que mando, eu que decido. Morto está morto. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é pela lei nem pelas obras. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar em lugares celestiais em quem? Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em quem? Buda, Maomé, Confúcio, Santo Antônio, São Jorge de Pádua, São Anderson Nogueira, São Deise Lúcia,
Não, amado, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, só Ele, amado. Aleluia, só Ele. Aí diz, tem 8 aí, amado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de quem? God. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém... Amado, se dependesse das obras, os ricos teriam mais vantagem, porque poderiam fazer mais. E os deficientes físicos seriam prejudicados, porque poderiam fazer menos. Mas Deus nivelou todo mundo, depravação total, é farinha no mesmo saco. É pela graça de Deus. Diga amém, amado. E como é bom saber disso, amado. Como é bom saber que a gente está tudo no mesmo lugar, porque é a graça de Deus que opera na nossa vida. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu não sou pior do que ninguém, ninguém é pior do que um. Amado, o que acontece é que Deus está operando nas nossas vidas. Então, temos aí alguns minutinhos, 5 minutos. O pecado distorceu o efeito da santa lei de Deus na vida do ser humano. Distorceu. Ou seja, a santa lei, o problema não é a lei é santa, o problema sou eu. Eu sou carnal. É o que Paulo diz lá, depois nós vamos ver lá em Romanos 7 diante. O problema não é a lei, ela é santa. Eu é que sou carnal. Então, se a santa lei de Deus era para levar você a viver uma vida de modo agradável ao Senhor, por causa da presença do pecado, ela age como um agente químico, acelerador. Você coloca aquilo ali, aquele catalisador, e ele faz a coisa ir mais rápido. É a lei. Olha lá o versículo 9 de Romanos capítulo 3. Diz a palavra, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quem é que diz isso? É a lei que determina. A alma que pecar essa, morrerá. Então, estar debaixo da lei significa estar debaixo do pecado. Estar debaixo da lei significa lutar, ouça isso, lutar contra o pecado usando a armadura errada. Você lembra da mensagem que a pastora pregou semana passada? Davi tentando usar a armadura de Saul contra Golias? É a mesma coisa. Tentar lutar contra o pecado é usar a armadura de Saul. Usando a lei é usar a armadura de Saul. Deus tem uma armadura mais poderosa para você, e é o poder do Espírito Santo, amado. É o nome de Jesus Cristo, é a graça de Deus. Então, quando Israel tenta viver pela lei, ele transgride a própria lei e se torna culpado dos mandamentos, permanecendo no pecado, permanecendo no exílio, permanecendo debaixo de disciplina, longe da comunhão com Deus e não vivendo uma vida de agrado para o Senhor. Portanto, a vantagem, porque aqui, pastor, parece que tem uma confusão bíblica aí, pastor, me engana não. Eu lembro que o senhor pregou semana passada e diz que os judeus tinham vantagem. O próprio Paulo usou essa palavra aí, agora Paulo está dizendo que não tem vantagem? Que é isso? Ouça. A vantagem do judeu que ele tem sobre o gentio era de possuir a Torá. Essa vantagem de possuir a Torá era uma vantagem de privilégio. Eu tenho inicialmente o privilégio de ter a Torá. Mas isso ficou visto que diante do julgamento de Deus, ele não tem vantagem nenhuma. Por quê? Porque ele não consegue cumprir a Torá. Então, ao invés de ser uma bênção, acaba sendo pior para ele. Então, irmão, se você tem conhecimento da palavra e não pratica, o julgamento sobre você vai ser pior do que para o ímpio, que não conhece. Então, quanto mais tem sido dado, mais lhe será o quê? Exigido. Exigido. Então, amado, nós também desobedecemos hoje, temos a graça de Deus, temos a palavra, precisamos pedir o Espírito Santo que nos ajude a andar o caminho reto diante do Senhor. Diga amém por isso, em nome de Jesus. Obra de salvação e justificação é a graça de Deus. Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, ou diz, para quê? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão, olha aí o agente catalisador que acelera o pecado, em razão de que pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do
pecado. Mas você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. E porque está debaixo da graça, o pecado não terá mais domínio sobre vós. A verdade te libertou, Cristo te libertou, Cristo te sarou, Cristo está na tua vida, amado. E se Deus é por nós, nem nós mesmos, irmãos, nem nós mesmos. O teu maior inimigo não acha que é o capetudo, amado. O teu maior inimigo é você mesmo, quando dás lugar ao diabo. Por isso Paulo diz, não deis lugar ao diabo. E quando você dá lugar ao diabo, aí ele faz o mal, aí ele brinca lá. Mas se você fechar as brechas e andar na palavra, meu amado, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Então, amado, é para esse ponto que toda a argumentação de Paulo caminha desde o capítulo 1. Ninguém é capaz de observar a lei de modo que sua obediência mereça perdão, ou que ele vai lá, chega, pá, mete o pé na porta do céu e sai entrando. Ninguém. É só pela graça. Sejamos humildes porque é pela graça. Sejamos humildes porque é pelo favor do Senhor Jesus. Somos o que somos pela graça de Deus. A única coisa que ele faz é revelar o coração pecaminoso de cada indivíduo e mostrar como ficamos aquém do padrão de Deus. Somente a graça, a verdade de Cristo, mediante a fé, pode libertar uma pessoa, só. A lei vai fazer você, eu quero ver pela lei. Sabe o que você vai descobrir? Que você é um pecador e você não consegue agradar a Deus. É assim, às vezes a gente também, eu quero ter vida de oração, eu quero fazer as coisas, e tentar fazer as coisas na vida espiritual, na obra de Deus, pela sua força pessoal, não vai conseguir. Peça ao Espírito Santo, tenha meditação na palavra. Você só vai conseguir vencer o prazer do pecado, quando o prazer de ter uma vida com Deus for maior na tua vida. Não é verdade? Eu, pelo menos, não comeria um prato de jiló num prato de lasanha na minha frente. Verdade? Eu não comeria uma chicória com alpiste, tendo uma picanha maturada na minha frente. Romanos capítulo 3, estamos nos 3 minutos finais, irmão. Romanos 3, 21 diz a palavra, mas agora, sem lei, se manifestou quem? A justiça de Deus, importante, testemunhada pela lei e pelos profetas. Você se lembra quando aqueles discípulos estavam fugindo de Jerusalém, indo lá para Emaús? Jesus se colocou no caminho deles e disse, vocês não leram o que os profetas falaram? Vocês não viram o que eles disseram? Que era necessário que tudo isso se cumprisse a meu respeito. A lei e os profetas testemunharam de Cristo Jesus. Cristo está em toda a Escritura, amado. Cristo é o centro da palavra de Deus. Lá no Antigo Pacto, ninguém foi salvo pela lei. Eles foram salvos por uma promessa do Messias que viria. E hoje nós somos salvos pela promessa que se cumpriu, pois Cristo Jesus veio. Você é salvo em Cristo Jesus. Jesus te salvou, irmão. Você está com o nome no livro da vida para sempre, irmão. Você é de Jesus, aleluia. Versículos 22 a 24. Justiça de Deus mediante a fé em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos, olha aí a depravação total, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Você carece da glória de Deus, amado. Senhor, sem a tua glória nada sou. Versículo 24, sendo justificados pela prática da lei, pela Torá, Talmud, nada disso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ovelhinha amada, nesta minha conclusão eu quero dizer, é hora de prestarmos mais atenção na depravação. Ou seja, as pessoas normalmente apontam
como razões causadoras do caos no mundo, o quê? A razão do caos no mundo é o socialismo, é o comunismo, ou então é o capitalismo. A razão do caos no mundo são os desequilíbrios químicos no cérebro. Uma pessoa pega uma faca e mata alguém, é um desequilíbrio químico no cérebro. Ou então é o dogmatismo religioso que criou muitas guerras, a cruz e a espada. Ou então é o secularismo que tem aberto a porta dos moloques da vida e levado milhões e milhões de pessoas a assassinos em massa. Irmãos, o coração do problema, o centro, o coração do problema é o problema do coração. Desde a queda do homem, a natureza pecaminosa vem sendo transmitida à raça humana. Então essa propensão latente em todos nós de desprezar a lei de Deus encontra-se no cerne de todo pecado e de todo mal. A depravação total é de fato uma doutrina bíblica, baseada no Antigo Testamento e desenvolvida por Paulo no Novo Testamento. Porém, graças a Deus, diga aí um amém por isso. Porém, Paulo não exclui a graça comum de Deus, que realiza coisas maravilhosas por meio da humanidade pecadora. Apesar de ser quem eu sou, Deus me usa. Você quer ver um dado? Olha como Deus é lindo, gente. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é capaz de pegar a nossa fraqueza e falibilidade e fazer algo grande para a glória dele. Você lembra que Davi criou um censo? Ele estava se sentindo muito poderoso. E ele queria saber o domínio do seu poder. Então ele criou um censo. Eu quero saber que eu sou muito grande. Talvez eu esteja lá perto de Deus. É Deus do lado direito e eu do lado esquerdo. E aí ele fez o censo, e foi talvez o maior pecado de Davi. Aí Deus falou: o que você quer? 3 anos de fome, 3 anos sendo perseguido pelos inimigos, ou você prefere que Deus venha aqui com a sua espada sobre todos? Ele falou: olha, que eu não caia nas mãos dos homens, eu prefiro cair nas mãos de Deus. E o anjo de Deus veio e centenas de pessoas morreram. Muitas pessoas e muitos soldados, ou seja, Deus tocou naquilo que ele achava que era o poder dele. Deus não, você achou que era poderoso? Deixa eu dar uma diminuída aí para você cair na realidade. E Davi se arrependeu. Olha como Deus faz. Davi foi oferecer um sacrifício e comprou um terreno do Araúna, de um boia fria. E quando ele chegou lá, perto daquele boia fria estrangeiro, olha, eu preciso aí dos bois, do trilho, preciso do terreno para oferecer um sacrifício. Diz que o boia fria falou: toma tudo. Eu não sou maluco não. É o rei, cara. Toma aí, toma tudo, toma os brilhos, os trilhos, os bois, as lenhas, o terreno, é tudo teu. E Davi poderia fazer o quê? Eu sou o rei. Eu sou o rei, eu é que mando aqui. Eu sou o rei da cocada preta. Me dá tudo isso aí, acabou, sai a boia fria. Você é um estrangeiro, devia nem estar aqui, vai embora. Não foi isso que motivou Davi a fazer o censo? Não foi essa glória e esse poder que motivou Davi a fazer o censo? Mas Davi tinha aprendido com a espada de Deus. Davi falou: não, eu não vou tomar nada que é teu sem que me custe nada. Eu vou comprar tudo isso e eu vou pagar o seu devido valor. E foi aquele monte de Araúna, fruto de um pecado de Davi, onde foi construído o templo de Salomão. Deus seja louvado. Deus pegou a falha de um homem e permitiu que fosse construído um templo onde a presença dele iria habitar e abençoar o seu povo. Amado, nós não somos nada sem Deus. Mas se a graça de Deus está sobre a tua vida, tu és uma pessoa ricamente abençoada. Efésios capítulo 2, versículo 10, estamos terminando. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, termino lembrando assim: a razão de Paulo dar claramente a má notícia da depravação total, do encerramento de todos debaixo do pecado pela lei, e dizer que a coisa piora ainda mais quando se tenta praticar a lei, é conduzir as pessoas ao entendimento da justificação pela fé e a vida pela graça. Romanos capítulo 3 nos mostra
Abre aspas, citando o pastor Luiz Saião, Rota 66. Romanos capítulo 3 mostra que é tudo farinha do mesmo saco. Todos são pecadores. Ô irmão, chega de justiça própria. Não adianta tentar julgar os outros para provar que você é melhor. Seja por causa da sua origem, seja por causa da sua família, ou seja por causa da sua moralidade. Tudo isso não tem sentido perante Deus, que conhece os seus pensamentos, conhece os detalhes da sua vida, conhece os seus desejos e as suas fraquezas. Ninguém pode apresentar qualquer currículo vitae perante Deus para exigir favor divino com base em suas obras, em seus méritos ou qualquer coisa que você tenha feito, ou vá fazer ou esteja fazendo. Reconheça a sua fragilidade, aproxime-se de Deus com humildade, peça perdão pelos seus pecados e receba em Cristo Jesus libertação e uma vida muito abençoada, porque afinal somente em Cristo podemos ter uma vida poderosa e uma vida transformada. Fecha aspas. E eu termino com Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, o que a lei não podia fazer pelos mandamentos. Pela graça de Deus, nós não somos antinomistas. Você vai aprender a amar a si mesmo e ao teu próximo como a ti mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas, seguindo a vocação soberana de Deus em Cristo Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor.